Olá amigos, aqui é o Marco Gândara e no episódio de hoje vai o áudio de um vídeo que eu e o Denis fizemos que não deu muito certo. Mas o áudio eu acho que é muito relevante, principalmente depois do episódio 100 do Pode Saber. Bom, é isso aí pessoal. Então às vezes vamos comentar algo de vídeo, mas para aproveitarmos o áudio que é muito relevante em relação ao episódio 100, o anterior, escute-nos em um piloto que não deu certo, mas em breve estaremos junto, eu e Denis, apresentando Espiritismo em Multimídia. Um grande abraço. Como começa o nome? Espiritismo em Multimídia? Espiritismo em Multimídia. Então vamos lá? Vamos lá? Bom, posso começar? Olá, amigos e amigas do portal Saber Espiritismo. Estamos com muita alegria dando início a mais uma iniciativa do portal Saber Espiritismo com o programa Espiritismo em Multimídia. Eu sou o Denis Perdigão. Denis, a Silvana falou que eu não posso gritar nesse programa, tá? Então, pessoal, vamos lá ao programa Espiritismo em Multimídia, tá? E aqui quem fala é o Marco Gândara. Isso aí, pessoal. Eu acho que a Silvana vai me xingar, viu? Deu para ver o nível de alegria. Nós estamos muito entusiasmados com mais uma iniciativa que a gente está procurando trazer para o nosso portal, com um programa mais descontraído, com a linguagem mais jovem, né? Denis, o negócio é o seguinte: se você quer um programa sério, vá assistir o Geraldinho, Luiz Sérgio, o Marco Paulo, entendeu? Porque aqui é um programa de amenidades. Exatamente. É uma revista eletrônica multimídia, tá? Para quê? Para que a gente possa ter aí um bate-papo gostoso, descontraído, né? Sobre os mais diversos assuntos ligados ao espiritismo, à filosofia, à ciência, à religião, à arte espírita, ou seja, todo tema que seja do nosso interesse. Exatamente. Denis, vou te fazer uma pergunta. Por que o nome desse videocast, né, é Espiritismo em Multimídia? Explica para nós. Bom, o Geraldinho já nos contou essa história algumas vezes, né? Para quem acompanha os programas do Portal Saber Espiritismo, já deve ter ouvido pelo menos uma vez o Geraldinho contando de uma ocasião em que ele estava na casa de Chico Xavier. Eles estavam em uma mesa, o Chico trabalhando, se eu não me engano, na atividade... Lá em Uberaba. Tá? Em Uberaba. Se eu não me engano, na atividade que ele fazia aos domingos, que era responder as diversas cartas que ele respondia de pessoas do Brasil inteiro, às vezes até do exterior. Que o trabalho chamava Correio, né? O Correio Fraterno. O Chico chegava, Geraldinho, vamos ao trabalho do Correio, né? O Geraldinho nos conta, né, que esse trabalho começava na manhã dos domingos e varava a madrugada da segunda-feira. O Chico recebia centenas de cartas, né, gente? E dentro do possível ele tentava responder a todas. Então, os dois estavam sobre a mesa, né? O Chico fazendo essa atividade, o Geraldinho, eu não lembro se estava ajudando o Chico ou se estava fazendo alguma outra atividade de estudos, na época ele era universitário, se não me engano, e em dado momento o Chico questiona para o Geraldinho, aliás, o Geraldinho vai nos contar... Ele fala que é assim, né? O Chico de repente estava trabalhando e ele... Quietou. Aí o Geraldinho fala assim, sempre quando o Chico virava assim... É porque ele estava vendo algo do mundo espiritual. Exatamente. Né? O Chico tinha esses momentos, né, em que ele ficava quieto, o olhar mais fugidio, né, meio vago, e as pessoas que conviviam com o Chico já estavam acostumados com o fenômeno da mediunidade de Chico Xavier, sabiam que ele estava tendo algum tipo de contato naquele momento e que não deveriam interrompê-lo. Então eles aguardavam pacientemente. Então, o que o Geraldinho nos conta? Eu acho, antes de falar isso, eu acho que devia dar uma curiosidade, né? Imagina só, de repente você está escrevendo, Chico, aí você, o que está acontecendo? O que está acontecendo, né? Pois é. Aí o Geraldinho nos conta, né, que ele chega, Geraldinho, o que vem a ser multimídia, Geraldinho? Aí o Geraldinho... Uma palavra incomum à época, né? A gente deve estar falando aí da década de 80, início da década de 90, se eu não me engano. E uma palavra ainda pouco comum. O Geraldinho vai no óbvio da etimologia da palavra, né? Eu digo por mim que quando eu estava querendo o kit multimídia, eu já estava em 94.
Eu acho que isso é o início de 80, pelo que o Geraldinho tá falando. Pode ser. E aí, o meu kit multimídia, que hoje os meninos aí não sabem o que é o kit multimídia, né? Você que está nos ouvindo, você não sabe o que é kit multimídia. Era o sonho de consumo de qualquer nerd. Era 2 caixinhas de som, um drive de CD-ROM, né? Não é DVD não, é CD-ROM. Não é nem Blu-ray também não, menino. É CD-ROM. E uma placa de som. Tem gente agora que vai assim... Fita cassete, né? Não, fita cassete não. Fita cassete já não? Fita multimídia não. Mas os meninos hoje vão dizer, o computador não tinha som. Na época, muitos computadores ainda era preto e verde aqui no Brasil, né? Mas aí, o que o Chico perguntou ao Geraldinho? Bom, o que era multimídia? Né? E o Chico e o Geraldinho, óbvio, não conhecendo a palavra era incomum para aquela época, vai na lógica. E a lógica Chico deve ser a reunião de todas as mídias. Isso. E ficou curioso pela pergunta. E obviamente, questiona o Chico a razão dele ter perguntado sobre essa palavra. Aí vem a fala do Chico, que é muito interessante, né? E que nos faz pensar bastante. O Chico vai responder: os espíritos estão me dizendo que o espiritismo será pregado... Aliás, desculpa. Ele vai... Pregar, parafraseando, né? Os espíritos estão me dizendo que no futuro, não lembro se ele usa a palavra futuro. No futuro, o espiritismo será divulgado. Pregar em multimídia. Divulgado em multimídia. Ficou mais bonito, né? Exatamente. E é a realidade do que nós estamos vivendo hoje. E aí, né? Nasce o Portal Saber Espiritismo. Exatamente. E é nesse contexto previsto pelo Chico, aí pela década de 80, talvez no início da década de 90, é que vem essa grande revolução das mídias e as mídias digitais em especial, que vão proporcionar que não só o espiritismo, né, diversas outras áreas aí de conhecimento pudessem ser propagadas, divulgadas em várias das mídias existentes hoje. Você quer saber o que a multimídia me ajudou? Há uns quase 10 anos atrás, eu tive que morar em Uberlândia. Infelizmente eu tive um problema, era casado, tive um problema e aí acabamos separando. O que eu fazia? Eu morava em Belo Horizonte e ia toda semana em Uberlândia trabalhar. No final de semana eu voltava para Belo Horizonte. Mas quando eu separei, eu não voltava para Belo Horizonte, apesar de ter minha casa lá. Aqui, né, em Belo Horizonte. E aí eu cheguei e falei assim, puxa vida, eu não sei passar roupa. Aí eu entrei no YouTube, mais à frente a gente vai falar sobre ele, como passar roupa. Eu aprendi a passar roupa no YouTube. Acredita nessa? Mas é verdade. Eu acredito. Quantas coisas a gente não aprende hoje usando aí os vídeos do YouTube e outras ferramentas. Você aí, o que você aprendeu inusitadamente pela multimídia? Uma coisa nobre, mesmo que seja simples como passar roupa. Mande um e-mail para nós, tá? No final a gente vai falar qual é o e-mail. Exatamente. Bom, aí fica a questão que o Marco pontuou. É nesse ambiente social de desenvolvimento das mídias e da aplicação dessas mídias cada vez mais no nosso cotidiano é que surge o Portal Saber. Antigamente chamava Portal Saber, depois nós entendemos ser melhor trocar o nome para Saber Espiritismo. Por motivo de marketing, entre aspas. Por quê? Eu comecei a fazer uns testes e procurava no Google ou nas redes sociais Espiritismo e não aparecia o Portal Saber. Aí, nesse sentido, eu falei assim, opa, nós estamos errando no nome do portal. Então, é Saber Espiritismo. É lógico que o Portal Saber que a gente ia cortar é tão carinhoso que até hoje a gente não cortou, né? Não cortou. Aí ficou Portal Saber Espiritismo. Mas o site não tem portal no nome mais não. Exatamente. E o próprio sentido da palavra portal, acho que a gente vai falar mais à frente aí, o sentido que a gente pode dar à palavra portal hoje é essa porta de abertura para essas várias mídias, para essa multimídia que nós usamos na divulgação do espiritismo. Porque a gente é um programa, né? A gente é um grupo espírita. Aí muita gente assim, portal, aquele portal espiritual, aquela coisa toda. Não tem nada disso, não. Portal é um nome que é usado na internet para quê? Por que é portal? É que é a porta de entrada a várias outras coisas. Se você vai no Portal Saber, né? Que é www.saberespiritismo.com, você vai ver vários links. Então, ou seja, é uma porta de entrada a conteúdos espíritas de primeira qualidade. Isso aí. Ok? Muito bom. E nesse afã
que a gente estávamos conversando, eu e o Denis falou assim, Marco, né, porque eu normalmente fico atrás das câmeras, né? Eu fico ajudando na parte técnica, não trabalho com isso, tá, pessoal? Então às vezes você vê alguma coisa errada, foi muito suor e lágrimas, né, para aprender. E aí quase tudo que nós aprendemos aqui foi no YouTube ou fazendo algum curso aí na própria internet mesmo. E o nosso amigo Denis perguntou, Marco, vamos fazer um programa mais descontraído, pensando no jovem, que a gente possa falar amenidades de todas as idades, né? É claro, porque nós estamos falando da eternidade, né? O espírito é eterno. Então, quanto tempo tem um espírito? Né? E esse é o objetivo, né? Da gente poder falar de vários assuntos e aproveitar essa mídia e criar esse espaço também para discutir coisas interessantes de momento, sobre livros, filmes, eventos, a gente vai falar de Star Wars. Alguma divulgação interessante que ocorreu em alguma área da ciência. Então, os assuntos nossos serão os mais variados possíveis nos próximos programas que a gente vai apresentar. Exatamente. E aí, por isso, nós escolhemos o nome desse videocast, tá? Como Espiritismo e Multimídia, em homenagem ao Chico Xavier. Em homenagem ao Chico Xavier. Isso mesmo, pessoal. Então, assim, era a primeira coisa que nós temos aqui no nosso checklist, né? Você deve estar perguntando aonde é que vai entrar esse livro que o nosso amigo está na mão. Na verdade é o seguinte, eu trouxe aqui o checklist e falei assim, Marco, eu não tenho nada para ficar segurando, ficar com uma banana vai ficar esquisito. Então eu vou fazer propaganda do livro. Então eu vou fazer propaganda do livro, isso, ó. Esse aqui é o primeiro livro que Chico Xavier escreveu. Não foi o primeiro publicado, mas é o primeiro livro que ele escreveu, Da Vinha de Luz. Então esse aqui é simplesmente para ele ter algo a segurar. Então vamos passar para o nosso... Inclusive a história desse livro pode ser um programa interessante para a gente gravar. Sem dúvida. Por que ele é o primeiro livro, embora não foi o primeiro livro publicado de Chico Xavier? Na verdade, a gente tem algumas notícias que ele não é o primeiro livro, né, Denis? O Chico tinha vários livros que ele escrevia, só que o pai dele, que era uma pessoa mais pragmática e ele era uma família muito pobre, falou assim, filho, você já trabalha em 3 empregos. E chegou uma época que Chico trabalhava em 3 empregos. Aí de madrugada você fica fazendo livrozinho, não, eu vou queimar tudo. E queimou. Então esse aqui, apesar de... é o primeiro que sobrou. Talvez o último e único sobrevivente. Que era manual, ele fazia esse manual. Ele tinha aquele desejo e aquele sentimento que alguém iria ser presenteado com o livro, o manual dele, e falar assim, Chico, vamos publicar seus livros? Né? Porque imagina só, hoje... na era do Kindle, ainda é um pouco misterioso o fato de como você publicar um livro. Exato. Imagina aí, Pedro Leopoldo, a década de 30, 40, não seria algo simples, complicado, né? Era simples, era muito caro, né? Como hoje ainda é. Hoje não é fácil a gente publicar um livro. E principalmente se for diagramado, bonitinho e tal, né? Aliás, fácil não é barato. Antigamente era mais difícil. Então, também, mas aí era caro. Denis, assim, eu sei que você não entrou, né? A gente tá falando aí do portal, tá falando do blog nosso, né? Que o portal é um blog, tá? O que é um blog? Blog é um local onde nós publicamos coisas, né? Hoje praticamente a gente usa o blog só para publicar os vídeos, os podcasts que nós temos, né? Mas conta pra gente, assim, como foi a sua entrada no portal, né? No portal no sentido do grupo, né? A gente sempre trata carinhosamente esse grupo de amigos como o Portal Saber Espiritismo, né? E aí a gente acabou tendo outras... A gente não é uma casa espírita, mas nós temos nossas reuniões mediúnicas, nossas reuniões de estudo, né? Um abraço ao Luiz Sérgio, que tem uma reunião de estudo que ele coordena. Né? Também o Luiz Sérgio, mas o de Malap coordena a reunião mediúnica. Mas vamos lá. Você não estava no início. Não. Você não estava no início. Não tive esse privilégio de estar no início dos trabalhos. E como foi que você conheceu o portal? Bom, eu devo fazer, antes de começar, um agradecimento muito grande ao nosso querido amigo Dauro Mendes. Sim. Né, que participou desde o início do portal, e foi por intermédio do Dauro Mendes que eu cheguei a conhecer a equipe e acabei me integrando aos trabalhos. Exatamente. Bom, eu gostava muito de ouvir podcast. Era uma ferramenta que eu não conhecia e, de repente, comecei a ouvir, alguém me indicou.
comecei a ouvir podcasts e em determinado momento eu me deparei com o primeiro podcast gravado pelo Portal Saber. Né? Foi uma experiência muito legal. Né? Qual foi o primeiro? Eu não lembro. Falava sobre... Foi muito importante na vida desse Portal Saber. Pois é. Eu não lembro. Eu não lembro mais o tema. Mas falava muito sobre ciência. Os primeiros todos foram sobre ciência. Foram sim. Muito interessantes. Né? Falando das principais descobertas da ciência, sobre epistemologia, e muito interessantes. E eu fiquei muito curioso com aquilo. E numa ocasião, não lembro se foi num dos podcasts, ou se alguém divulgou e eu vi numa das mídias digitais, no Facebook, uma palestra que o Dauro Mendes fez, se eu não me engano, lá no Centro Espírita que o pessoal frequentava. O Manuel Felipe Santiago. Manuel Felipe Santiago. Centro Espírita Manuel Felipe Santiago. No dia eu não estava presente, que eu não pude ir. Exatamente. Eu estava viajando a serviço. O Dauro fez uma palestra, como grande estudioso que ele é da física, fez uma palestra trazendo avanços da física, conhecimentos produzidos pela ciência na área da física e que poderiam colaborar ou, em algum sentido, respaldadas aí os cuidados necessários, se aproximar de determinados conceitos ou de determinadas ideias que eram defendidas pelo espiritismo ou pelas religiões de uma forma mais geral. Uhum. Uma palestra muito interessante. E também palestra está no portal. Exatamente. E nessa palestra o Dauro deixou em aberto um convite para as pessoas interessadas a participar de um estudo que ele conduzia junto com alguns amigos, que ocorria aos domingos. E ele trazia esses temas da ciência e ia discutindo e vendo as possibilidades de aproximação desses avanços científicos com temas que nós estudávamos no Espiritismo. Essa reunião foi um dos predecessores do portal. Exatamente. Por quê? Aí você não estava, né? Eu tive o privilégio de fazer parte desse início. O Dauro tinha essa reunião. Aí certa vez era ele, o Marconi, um grupo de pessoas, o Luiz Sérgio, parece que me frequentava também. O Luiz Sérgio eu não lembro de ter Eu não visto tenho lá. certeza não, mas eu acho que sim, tá? Mas depois acabou que não foi mais à frente esse grupo de estudo e os trabalhos ficaram concentrados no Portal Saber. Portal Saber. Mas é interessante o seguinte, nessa época eu era voluntário do Portal Ser, né, juntamente com o Guilherme. Ele era um membro de fato do Portal Ser, né, e eu conheci podcast com o Portal Ser. Depois desse podcast com o Portal Ser, que eu fui conhecer a mídia podcast de uma forma maior, né? Eu conhecia muitas palestras gravadas. Eu gostava de baixar as palestras gravadas. E aí o podcast foi uma mídia diferenciada que eu comecei a ver e comecei a auxiliar como gestão de projetos. Eles tinham algumas questões lá. E em certo momento o Guilherme de Barros, ele chega: Marco, nós vamos nos encontrar com o pessoal de ciência. E lá atrás, né, apesar de hoje nós não temos mais nenhum vínculo com o Portal Ser, só o carinho do trabalho que eles fizeram no início, que nos incentivou a fazer o trabalho, mas hoje nós somos grupos independentes, apesar de sermos amigos, mas são grupos independentes que cada um tocou a sua vida, né, o seu trabalho de uma forma diferenciada, e hoje a gente acabou realmente tendo cada um trabalho específico, distinto, bem distinto. Boa palavra, distinto. O que ocorre é o seguinte: naquela época não era bem isso. E o grupo Ser, eles tinham a ideia que eles já tinham o Pode Ser, isso, que era o podcast do Ser. E eles tinham a ideia de fazer 3 podcasts: o Pode Ser, o Pode Saber e o Pode Pensar. Eram 3 ideias que eles tinham, mas abrangendo os 3 aspectos do espiritismo. Exatamente, essa era a ideia. Você falou perfeitamente. Filosofia, religião e ciência. Exatamente. E aí nós encontramos com o Dauro e o Marconi, né? E conhecemos uma biblioteca que o Dauro tem, que é um cômodo na casa dele, vastíssimo, de milhares de livros. Milhares mesmo. Hoje deve ser mais de 4.000 livros. Uma biblioteca de ciência e filosofia impressionante.
E todos os livros, aí eu registro aqui a capacidade de estudo do Dauro. Sem dúvida. Todos os livros com anotações, com marcações, com fichamento. Ele não comprou os livros e enfeitou a estante. Ele estudou todos os livros que ele tem. Profundamente. Então, assim, é um grande estudioso que a gente tem um carinho muito grande aí pelo Dauro. Exatamente. Dauro, um abraço. Hoje ele está num projeto solo, né? Ele está em estudos particulares, não está conosco mais, mas aquele carinho, né? Continua. E aí chegou o Denis e a gente viu que o trabalho do Ser estava muito envolvido, né, com o Haroldo, com aquelas coisas todas que ele tinha, e a gente não tinha tanta condições de interagir e ter um linkzinho lá para o Pode Saber. Aí eu estava um dia em casa, eu sou da área de TI, eu vou fazer um portal aqui, depois se eles quiserem, incorporam. E na verdade o primeiro nome do site era Pode Saber, não era Portal Saber não. Eles tinham o Portal Ser e o Pode Saber seria só mais um produto. Isso. E o que ocorreu? Logo depois, a gente percebeu que realmente o Haroldo chegou a gravar conosco, o Thiago Franklin, o Júlio Corradi gravou conosco, né? A gente foi lá no estúdio que é aqui em Belo Horizonte, ele nos apoiou no início com o equipamento dele. São os primeiros programas que eu tive acesso quando conheci. Depois a gente foi comprando equipamentos, né? Eu comprava um microfone aqui, com muita dificuldade, um cabo, que todo o equipamento multimídia é muito caro, né? Aí chegamos em 1º de agosto de 2012. Uma reunião na minha casa, a gente já tinha 4 episódios gravados, mas não tinha publicado ainda. E a gente viu que havia uma dificuldade de publicar isso no Ser. Assim, vamos publicar nós mesmos. E como vai chamar esse site, né? Que era no Blogspot, que estava lá, podesaber.blogspot.com. Né? Quem conhece é o blog do Google. Isso. A plataforma continua lá, mas a gente tem um nome. Nós temos nome próprio. Porque é lá, porque é de graça, primeiro ponto, super estável, apesar de não ser tão bonito quanto muitos portais. Você fala assim, por que o Portal Saber não é tão moderno, tão bonito? É porque é fácil, é tranquilo, a gente não tem mão de obra, tudo que a gente tem que fazer no dia a dia. Todo o trabalho do portal aqui é voluntário, entendeu? A gente não tem receita nenhuma. Todo o nosso conteúdo é totalmente livre, tá? Há várias rádios que propagam o nosso conteúdo em áudio. Existe a Ali TV, que é um parceiro que também está propagando o nosso conteúdo. E outros portais de internet também propagam o nosso conteúdo. E você, se você quiser propagar o conteúdo, pode, respeitando 3 regras. 3 regras básicas. E respeitando essas regras está livre. Primeiro, fazer referência porque é justo. Em respeito à autoria, né? Isso. Citando, né, quando você for reproduzir, que é um trabalho do Portal Saber Espiritismo. Exato. Outra coisa é que você não pode cortar nenhuma parte, mas eu vou publicar só um pedacinho. Não pode. Não pode. Editar, cortar, porque a gente tem medo que determinada fala, determinado trecho destoe ou perca-se do contexto no qual as coisas foram ditas, foram gravadas, e isso gerar dúvidas ou gerar mal entendimentos. Então, a gente pede e autoriza a reprodução desde que os conteúdos sejam integrais. Né? Integrais, isso é importante. E o terceiro, o que é, Denis? Não lembro. Denis. A gente acabou de falar. Nosso conteúdo é totalmente gratuito. Verdade. Então, eu posso colocar num DVD e vender os podcasts? Não pode. Não pode. Mas você pode colocar no DVD e distribuir gratuitamente. Gratuitamente. Isso é importante, essa lembrança do Marco Gandra, que os trabalhos, de fato, são todos eles gratuitos. Todos os equipamentos que foram adquiridos foram comprados por algum dos membros do portal, cotizados pelos membros do portal que produzem os trabalhos. A gente não pede doações externas. Nós nem aceitamos doações para evitar externas, né, de alguém falar assim, isso aqui, o objetivo é enriquecimento. Não temos nenhuma fonte de renda. Na verdade, nós só aceitamos realmente investimento da diretoria, e não é nem todos envolvidos, é só da diretoria. Só da diretoria do Portal Saber. Exato. Que hoje
somos 12, né, membros? Hoje são 13, né? 13 membros. Hoje nós estamos com 13 membros. Então são esses 13 membros que cotizam, ajudam a comprar os equipamentos e tudo que a gente utiliza para produzir os nossos conteúdos. Exatamente. Isso é muito importante. E é importante frisar porque nós adotamos a metodologia, o tipo, ou a filosofia adotada por Chico Xavier. Chico Xavier, obviamente, adotava a filosofia cristã do dai de graça o que de graça receberdes. Então o nosso conteúdo, né, a gente não cobra nada de ninguém e repassamos gratuitamente e entendemos que a melhor maneira de nós divulgarmos o Evangelho de Jesus e o Espiritismo é gratuitamente, facilitando com que as pessoas tenham acesso a esse material, que possam tirar proveito dele, e analisá-lo, estudá-lo. Isso mesmo. E é o que a gente pretende, é o que a gente tem feito e o que pretendemos fazer pelo resto da existência do nosso. Não é fácil, né, Denis? Não é fácil, as coisas são caras, tal, mas dá para fazer. Mas dá para fazer. Então, aqui, se você hoje tem, eu consigo falar isso, se você tem um celular, smartphone, do mais simples que existe, ele tem câmera, ele tem gravador de áudio. Dá para iniciar. Dá para iniciar, dá para começar. O YouTube, você não paga nada para usar o YouTube? Não. Então, dá para iniciar. Dá para iniciar. Facebook, você paga alguma coisa? Não. Dá para iniciar, não dá? Dá. E se você, principalmente mocidade, eu gosto de falar isso pro pessoal da mocidade, pros jovens. Você tem um celularzinho desse aí e na sua casa espírita tem palestra, e toda casa tem palestra, que isso é um dos fundamentos das casas espíritas, grave essas palestras e coloque no YouTube, não é mesmo? Exato. É uma forma de divulgar. Gente, você não sabe o que é espiritismo fora do Brasil. Não há. Não há. E existe brasileiros ou pessoas de língua portuguesa no Brasil e no mundo inteiro sedentos por uma palestra simples. Exatamente. Não é mesmo? Exatamente. Nós recebemos uma interação muito grande de pessoas do Japão, da Europa, do próprio Estados Unidos. Do Canadá. Até hispânicos, né? Que não é a língua principal, mas que... Tem acesso ao conteúdo. Tem acesso, consegue, né? Perceber... A maioria, claro, de brasileiros que estão expatriados, morando fora, e saudosos aí da terra e saudosos da doutrina espírita, né? Pela dificuldade de encontrar um centro espírita onde possam congregar. Eles querem buscar conteúdo na internet, o portal tem ajudado essas pessoas. Então, é um trabalho que os jovens podem fazer, podem criar aí suas iniciativas. Né? Sim, e por favor, fala assim, iniciamos caso para o portal Saber Espiritismo. Aqueles que têm domínio da língua inglesa podem produzir material em inglês. Nossa, gente, desde o início que a gente começou, e a gente vem recebendo notícias, porque tem 5 anos, a gente fez 5 anos, 1º de agosto agora. O que nós recebemos de notícias sobre espiritismo nos Estados Unidos está numa crescente. Exatamente. Tem muita gente lá. Os Estados Unidos tem muito mais gente, muito mais recursos, e a língua atinge muito mais público. Então, hoje mais pessoas do que o português. Então não fica com aquele dos Estados Unidos, do Brasil, não fica com isso não. Emmanuel já falava, qual que é a melhor forma, o que você pode fazer melhor para o espiritismo? Divulgar. Se você não soubesse... Vamos lá, então. Aí, eu vou contar a história rapidinho, porque a gente tem uma pauta que extensa, viu? Eu acho que isso... Deixa eu só terminar de contar. Você perguntou como é que eu cheguei no portal. Então, eu comecei a participar do grupo de estudo com o Dauro, né, que eram muito, muito bons. Né? Eu aprendi muito sobre física quântica, né, vendo documentários, né, lendo textos, ouvindo as explicações. E conversando com ele, nós fomos aprofundando a amizade. E não sei, eu acho que o Dauro foi com a minha cara, gostou das conversas que a gente tinha e achou que seria interessante eu participar do portal. E é óbvio que eu já estava doido para conhecer a equipe, participar, né? Acho a iniciativa. E não tinha vídeo na época, né? Você falou assim, esse aqui é fulano. Eu não conhecia as pessoas, né? Conheci o Marconi Gomes, que o Marconi Gomes frequentava com a gente. Sim. E fiquei doido para participar, achei a iniciativa formidável. E num determinado momento, o próprio Dauro disse, Denis, eu vou conversar com o pessoal lá para você participar com a gente de uma gravação, se você puder ir lá assistir. Eu falei, não, ótimo, eu tenho interesse sim. Você já percebeu aquele estereótipo de físico quântico louco? É o Dauro. Porque o Dauro não falou nada disso com a gente, entendeu? A reunião era marcada às 8 horas, mas para falar a verdade, o pessoal só chegava 15 para as 9. Verdade. E aí a gente ficava até quase 3 horas da manhã. Era em minha casa, nessa época já era minha casa. A gente já tinha comprado uma mesinha de gravação, os microfones. Meus microfones ruins. Que, nossa, se vocês começarem a escutar os primeiros episódios, tem um áudio ótimo, porque era no estúdio. Depois a gente começou a gravar lá em casa.
A mesa era de primeira, porque o Geraldinho, a gente fez uma vaquinha e trouxe lá dos Estados Unidos para nós, que ele tem necessidade de fazer palestra nos Estados Unidos, ele tem negócio nos Estados Unidos. Aí ele trouxe para nós, a gente fez uma vaquinha e comprou a mesa. A mesa de edição. Mas não tinha microfone. Eu tinha um dinheiro de 13º, alguma coisa assim. Fui com o Henrique Lisboa, né? Pedi, o Henrique, compra para nós uns microfones e cabos. Mas eu só tenho tanto de dinheiro. Não, ele pode deixar que eu vou comprar o melhor que esse dinheiro dá. Mas o melhor que o dinheiro que dava era muito ruim. E aí aos poucos a gente foi melhorando. Mas você pode ver que nós começamos com uma qualidade boa, depois deu uma caída, e a gente ficou uns 2 anos com uma situação, 2 anos e meio. Agora a gente está com uma situação melhor, que a gente está com um estúdio maravilhoso. Estúdio montado. Né? Usando a primeira vez o Chroma Key. Estamos criando o Chroma Key. Mas aí de repente bate a campainha lá em casa. Pois não? É o Denis. E pois não? Porque Denis pra mim, eu não tinha nenhum compromisso com nenhum deles, nem conhecia nenhum deles. E assim, é uma correria pra montar. Ele chegou uns 10 minutos mais cedo. Chegou uns 10 para as 8. 10 para as 8? Mineiro não perde trem, né, gente? Não perde. Cheguei. Não, você foi coerente. Fui pontual. Só que eu ainda tava montando, que eu assava um pão de queijo, colocava a mesa lá. Você pode ver as primeiras fotos lá, tinha, né? Alguma coisa. E mineiro, se não tiver um pão de queijo, ele não consegue trabalhar. Né? Então tem que ter um pão de queijo. Aí chegou o Denis lá. Pois não, eu assim, alguém mandou ele, eu não sei quem foi, mas eu já percebi que tinha a ver com a gravação do dia. E aí, tudo bem? O Daurman me pediu para vir para cá. Tá, tipo assim, você tá aí, né? Não tava esperando aquela correria toda. E eu só fui saber disso há pouco tempo. Pra mim o Dauro já tinha conversado, que o Dauro me deu o endereço, falou, já conversei com o pessoal, pode ir lá. Não, conversou com ninguém, não. Nem comigo, que era o dono da casa. Deu horário. Foi engraçado esse dia. Continua? Fui e fiquei. Foi até hoje. E foi um grande reencontro, né? Foi ótimo. Assim, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, a gente foi reencontrando, os trabalhos foram se ampliando, a gente foi se entrosando e aí foi um grande reencontro que nós tivemos com essa equipe que acho que nós estamos fazendo dentro das nossas limitações pessoais e de recursos, estamos fazendo um bom trabalho, né? E a gente pede sempre a caridade aí do pessoal, né, de perceber que a gente é realmente amadores, no melhor sentido, aquele que ama aquilo que está fazendo, mas nós não somos profissionais, nós não temos formação nisso, e eu acho que a gente está indo bem, né? Está chegando ao 5º ano, né? 5 anos de 5 anos de trabalho. Mas antes disso, né? Deixa eu só retomar um pouco, né, da história, acho que é importante a gente deixar registrado. Aí nós lançamos nesse 1º de agosto de 2012. Isso. 4 amigos. Dauro, o Marconi Gomes, o Guilherme de Barros, Dauro Mendes, né? E eu. Na verdade, eu era o mais chinfrinho dos 3, né? Dos 4. Eu tinha os 3 que tinham um conhecimento de ciência bem profundo, né? O Guilherme, ele gosta muito de estudar coisas mais voltada com as culturas orientais. Isso. Né? A espiritualidade oriental, ele gosta bastante. O Marconi também gosta de filosofia. E o Dauro é aquela subidade em física, né? Especialmente a física quântica. Então, assim, apesar de a gente ter 5 anos, a gente já tinha alguns meses que estávamos trabalhando, mas sem nenhum vínculo. E agora é engraçado, é o seguinte, que logo em seguida do trabalho veio Luiz Sérgio Marota com a Lívia, a minha esposa também, a Silvana Saldanha, entrou no trabalho, o Geraldinho, quando a gente conheceu ele a primeira vez, a gente queria conversar à toa, né? A gente não conhecia o Geraldinho. Nós ficamos até 4 horas da manhã, a gente foi expulso de um restaurante em Belo Horizonte, ficamos no meio do asfalto às 4 horas da manhã batendo papo, você entendeu? E assim, lá em casa a última palavra sempre é minha, entendeu? Sim, senhora. Né? Eu sempre sim, senhora. Então, assim, eu tô 4 horas, apesar da minha esposa ser muito tranquila, não tem esse problema nenhum, mas eu não tinha comentado que eu ia chegar às 4 horas. E eu assim, como que eu vou explicar? 4 horas da manhã, o que você tá falando? Tá falando de Chico Xavier, 4 horas da manhã, durante a semana. Gente, né? Ia ser não tá ligado, né, Tuf?
As primeiras vezes que eu fui na gravação, quase apanhei também. Né? Porque, como o Gandra falou, marcava 8 horas, o pessoal chegava quase 9, começava a gravar lá pelas 10, aí gravava um programa que ia lá pra meia-noite, e falava assim, agora vamos gravar o segundo. Eram 2 gravações no dia, 2, 3 horas da manhã. Aí era complicado. Não, é até hoje, né? Explicar em casa o que você estava fazendo. Você trabalha em outra cidade, só tem o final de semana. Hoje sim, na época não. Eu tô comentando assim, que até hoje, você trabalha em outra cidade, só vem aqui final de semana e nós estamos num domingo à tarde fazendo a gravação. Exato. Né? É esforço, gente. Outra pessoa fala assim, não, isso é perseverança. Eu falo assim, não, isso é teimosia. É teimosia. Aí, logo um pouco mais à frente, um ano e meio depois, a gente chegou a alugar uma sala. Sim. Né? Porque a gente falou assim, não, acho que nós estamos precisando de ter um lugar só nosso, que a gente deixava o equipamento mais montadinho e tal, porque em casa realmente... E começou a surgir a vontade também de criar uma reunião mediúnica. Isso. O grupo começou a sentir que toda vez que a gente começa um trabalho no bem, é óbvio que há um ataque. Por outro lado, um ataque dos nossos irmãos que ainda militam. Eu quero fazer uma adenda aqui né? agora. Amigo, por favor, se você gosta do trabalho nosso, nas suas orações à noite, coloque a gente também, porque os ataques das trevas sempre é uma constante. Né? Porque eles não querem que a divulgação do espiritismo ocorra. Então, se você puder, lembre de nós nas suas orações. Isso. Então começou a surgir essa ideia, nós alugamos uma sala e... Nossa base, né? Compramos uma mesa de reunião grande, né? Arrumamos as cadeiras. Foi eu e o Marconi comprar essa mesa. A gente ficou um sábado inteiro andando nas lojas. Tem um bairro aqui em Belo Horizonte que é uma avenida que é cheia de lojas de imóveis de um lado e do outro. Nós ficamos andando, eu, Silvana, o Marconi, né, e a esposa dele, e a gente ficou andando para um lado e para o outro procurando a mesa. Exatamente. E funcionamos lá uns 2 anos, não foi? Foram 2 anos exatos. Foram 2 anos funcionando lá. Fizemos viagens para Pedro Leopoldo, levando pessoas para Pedro Leopoldo para conhecer. Os passeios anuais, né? Do Portal Salete. Que a gente está até devendo, né? É verdade. Solange, a culpa é sua, viu? Que você falou que ia fazer esse trabalho. Não, gente, eu não falei nada, tá? Mas se a Solange escutar, né? São passeios muito legais que a gente faz anualmente, ou estamos em débito, né? Fazemos para fazer o Caminho de Luz Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo, que acho que todo mundo que tiver oportunidade tem que conhecer. Os lugares onde Chico viveu, onde ele trabalhou, por onde ele andou, as casas espíritas que ele fundou. Então é bem interessante. E tem 1 ano e meio que a gente foi agraciado, né? O Geraldinho morava em um apartamento, ele ofereceram para comprar o apartamento dele. E ele falou assim, e o próprio corretor falou assim, eu estou vendendo seu apartamento, porque tinha uma pessoa que estava interessada, mas eu tenho aqui uma casa para te vender. E no porão da casa havia um cômodo muito grande, um ano e meio atrás. E nesse cômodo, Geraldinho, eu vou fazer o Estúdio do Saber, né? E é onde nós estamos agora. E aí, pelo menos 1 ano. 1 ano e meio, né? 1 ano e meio, mais ou menos, nós estamos já com o estúdio, né? E óbvio que o estúdio facilitou bastante. O 1º de abril do ano passado, se não me engano, né? Bastante o nosso trabalho e a qualidade, né? Vocês devem ter percebido, então. Primeiro não, 2, né? No que está sendo produzido aí de 1 ano e meio, 2 anos para cá, a qualidade melhorou bastante. Então, como o Gandra falou, tínhamos uma boa qualidade, deu uma declinada, né? E depois a gente foi arrumando e hoje nós temos condições de produzir material tanto de vídeo quanto de áudio de ótimas qualidades. Sim. Lembrando que nós somos profissionais da área, então como o Gandra já falou, tudo é aprendido com muito esforço, com aulas lá no YouTube, na tentativa e no erro, porque nenhum de nós é profissional da área das mídias, né? Sim, sem dúvida. Da área da comunicação. E aí começamos a ter outros produtos, né? Que eu acho que a gente vai comentar sobre os nossos produtos, os nossos canais de divulgação no próximo episódio, porque esse vai ficar só pra história. Né? O Denis chegou, a gente fez uma pauta, falou assim, Marco, acho que essa pauta não vai dar nem meia hora pra gente conversar. Na verdade, a gente tá no primeiro item. Saímos aí do primeiro item. Ele tá no primeiro item da pauta, né? Mas eu acho que é oportuno as pessoas conhecerem, saberem e perceberem, Denis, que basta querer que as coisas acontecem. E eu vou falar, a gente foi muito presenteado nesse esforço de trabalho, tá? Nós não somos o maior e certamente não somos o melhor em qualidade, porque como a gente faz o melhor possível. Mas a gente teve aí
A gente teve pessoas que a gente conheceu, né? A irmã Ilha, que agora ela é a mãezinha do portal, que a gente chama ela de Maninha, né? Por ser uma nordestina, é a Maninha do Portal Saber, que a gente sempre manda cartãozinho para ela no Dia das Mães, todo mundo do portal assina, mas é um momento muito bom, né? E outros convidados que a gente nunca imaginou que iria ter. Por exemplo, eu conversei com o Wagner, diretor do filme Nosso Lar. Quando eu achava na minha vida que eu ia conversar com um diretor de cinema, de um filme importante para nós, mas importante para a cinematografia nacional. Exatamente. Né? E daí, isso está dentro também da fala do Chico. Está dentro da multimídia. Quando que a gente imaginou que ia ter um filme de um livro do Chico Xavier, um livro espírita nas grandes redes de cinema nacionalmente e internacionalmente? O Wagner fala isso, né, na gravação. O sucesso que o filme fez internacional, nossa... Eu acho que assisti o filme já umas 15 vezes, só no cinema umas 9. Assim, filme maravilhoso. Levava pessoas. Né? Fazendo uma propaganda, né? Vem aí o filme Nosso Lar 2. A Missão, quer dizer, a Missão não. Os Mensageiros. Os Mensageiros. Eu acho que é o nome que eles definiram agora. Isso. Né? Mas é muito bom, gente. É muito bom ter vocês aí do lado. E a gente pede, né, que vocês interajam com a gente, diga o que vocês acharam desse videocast, esse vídeo de abertura. Desse vídeo de abertura, que só falamos um pouco aí da história do Saber Espiritismo. Eu acho que é importante as pessoas perceberem que é possível sim fazer acontecer, né? E hoje nós temos, além da diretoria, a gente começou com 4 pessoas, a gente está falando que a diretoria hoje tem 13, e em volta da gente, assim, que trabalha direto conosco. Um abraço aí, ó, Panegás, né, Thiago Panegás, que ele, nossa, o Panegás foi um marco. Pioneiros também, né? Foi, mas ele foi um marco no Portal Saber, porque Marco é um trocadilho, né? Ele é mais um Marco. Eu sou um Marco, tem o Marco Paula e o Thiago é outro Marco, né? Mas um marco histórico, porque a qualidade que nós tínhamos de design, de material era muito ruim. Porque o cara que fazia o material era péssimo disso. Tá? E aí, o que ocorre? Chegou ele com um brilhante, com um carinho imenso pelo nosso trabalho. De forma voluntária, né? Entrou em contato. Todos a gente é voluntário. Trabalho com isso, deixa eu prestar uma ajuda. E então presenteou a gente com a logomarca, com vários dos materiais de identificação, de identidade visual. Tudo né? Os editores que nos trabalharam conosco no início, né? Nossa, muita gente. Muita gente. A gente não vai nem ficar falando o nome aqui, não, que a gente vai acabar esquecendo. Mas a gente não tem anotado. Gente do Amazonas, gente do Vila Velha, do Espírito Santo, gente do Brasil inteiro querendo ajudar. E você, se você tem uma habilidade multimídia e gosta do nosso trabalho e fala assim, eu posso ajudar nisso, né? Ou até mesmo tecnologia, por exemplo, eu estou tendo um problema que eu não consigo resolver. A TV Saber Espiritismo, que na verdade é só um redirecionamento ao nosso canal do YouTube, no internacional, nós não temos um site nosso, é só um redirecionamento. Mas você chega lá, www.tvsaberespiritismo.com, ele fala que o site está com vírus, sendo que é o YouTube. Então, se você é um cara de rede, manja, né, dessa tecnologia, apesar de eu ser de TI, mas a minha área é análise de sistema, análise de negócio, análise de processo, é uma área distinta, não é essa de infraestrutura, e a gente estuda para tentar resolver. Mas até isso a gente tem dificuldades que eu não consegui solucionar e tá lá. Tanto é que alguém pergunta qual que é o site do Saber Espiritismo, TV Saber Espiritismo. Eu só falo o nosso canal nacional, que é www.tvsaberespiritismo.com.br. O .com está com problema, não consigo resolver de jeito nenhum. E aí fala assim, não, mas isso é fácil, é só contratar uma pessoa. Gente, a gente não tem recurso, né? E a gente também não quer recurso, a gente não está pedindo recurso nenhum. A gente é contra essa, por definição estatutária, né? Um estatuto, a gente não é uma pessoa jurídica de fato, mas um estatuto nosso, a gente não vai ter esse objetivo financeiro. Exato. Mas é interessante que você saiba, se você tem uma habilidade, seja uma habilidade multimídia, habilidade técnica de edição,
Ou até mesmo você, nossa, eu não tenho condições nenhuma de editar nada para vocês, mas eu vou dar um curso para vocês de compostar, alguma coisa assim. Pode ser, né? Eu acho que assim, há trabalho para todo mundo, né? E a gente pode estar sempre abrindo, né, a nossa porta para voluntários que possam nos ajudar e queira que o portal realmente cresça e tenha essa uma perenidade, né? É muito bom isso. Fizemos 5 anos e, né, torcemos muito para que venham os 10 anos. Eu posso pedir um presente? Anos, os 30 anos. Né? Eu posso pedir um presente de 5 anos? Pode. Posso pedir? Divulgue o nosso material, pessoal. Divulgue para pelo menos 5 pessoas. Tá? E a gente vai falar de todos os nossos materiais, todos os nossos canais de distribuição no próximo episódio, né? Mas por hoje a gente fica por aqui, né? Ficamos por aqui. Pessoal, um grande abraço. Um grande abraço. Meu nome é Marco Gandra. Eu sou o Denis Perdigão e fiquem todos com Deus. Né? O programa é Espiritismo em Multimídia, em homenagem ao Chico Xavier. Do Portal Saber Espiritismo. Um grande abraço, pessoal. Um grande abraço, até mais. Fiquem com Deus.